Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Daqui a pouco tem um Vascão aí, meu amigo, Vasco e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Vamos falar tudo desse jogo aqui agora para vocês, onde você vai poder assistir, a provável escalação do Vasco. Vamos falar também aí da busca do Vasco reforço, o Vasco dá prioridade a 2 jogadores. Saiu aí uma matéria agora há pouco lá no Globoesporte.com. O Vasco está buscando contratações de jogadores e também pode trazer um substituto para o Adson. Vamos falar muita coisa no nosso vídeo hoje, fique até o final, o vídeo está imperdível, mas antes de começar, deixa o likezão aí para fortalecer, se inscreve no canal e se você não está inscrito, queria agradecer aqui aos nossos 214 mil inscritos, falta muito pouco aí agora para a gente chegar a 215 mil inscritos, ative aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo, acompanhando aqui nossos vídeos todo dia, tamo junto aí. Bom, pessoal, daqui a pouco vai começar aí o jogo tão esperado do Vascão contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, o jogo de ida em São Januário. Essa partida será às 8 horas da noite e terá transmissão somente da Amazon Prime Video. A gente já explicou aqui várias vezes como que você faz para assistir essa partida. Você vai ter que fazer uma assinatura lá no sistema de streaming da Prime Video para você acompanhar o jogo do Vasco. Tanto o jogo de ida e também o jogo da volta, que será lá no Paraná. Só deixando mais uma vez claro que não terá transmissão da Rede Globo, do Premier e também do Sport TV. Esse jogo será exclusivo do Prime Video. E o Vascão vai ter muitos problemas pro jogo de logo mais, né, cara? Muitos problemas mesmo. É o Coutinho que pegou Covid-19, já está recuperado, mas não vai pro jogo. David, que teve uma celulite facial, entre vários outros problemas aí, cara. O Paulo Henrique, suspenso pelo 3º amarelo. E ontem, que pegou o torcedor de surpresa, foi a gravíssima lesão do Adson, né? Tá fora do jogo de hoje. E o Rafael Paiva deverá fazer muitas mudanças no time titular do Vasco. Até mesmo a simples troca de lados de zagueiros ali vai acontecer. O Maicon vai jogar pelo lado esquerdo e o João Vitor irá ser deslocado para o lado direito, um lado que ele se sente melhor jogando ali na zaga, para dar um auxílio para o Pumita Rodrigues, que será titular hoje no lugar do Paulo Henrique, como a gente falou, tomou o 3º cartão amarelo e está fora desse jogo de ida da Copa do Brasil. E hoje também vamos ter a estreia do reforço contratado Jean Menezes, né, que agora quer ser chamado de Jean Davi, será titular hoje no ataque vascaíno na ponta esquerda. O Emerson Rodrigues, que foi titular no jogo contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão, jogou na ponta esquerda, vai ser deslocado para jogar na ponta direita, sua posição de origem, ele é ponta direita e vai ser o substituto hoje do Adson no ataque vascaíno e possivelmente o Vasco deverá entrar em campo aí com o Léo Jardim, Pumita Rodrigues, a zaga com o João Vitor e Maicon, lateral esquerda, Lucas Piton, meio campo com o Hugo Moura, Matheus Cocão, o Payet na organização, mais à frente, fazendo a sua estreia, Jean, Davi, Emerson Rodrigues na ponta direita e o Verratti como centroavante, o homem-gol do Vascão. Só a vitória interessa no jogo de hoje, não pode negociar com outro resultado, o Vasco tem que vencer de qualquer maneira o Atlético Paranaense hoje, de preferência com uma boa margem de gols. Se fazer 2-0, 3-0, quem sabe, né? Se fizer 3-0, meu amigo, aí praticamente define o confronto. Mas 2-0 é um placar excelente também para levar lá para Curitiba, para o Vasco ter uma grande vantagem contra o Atlético Paranaense jogando fora de casa, né? A gente sabe muito bem a dificuldade que é jogar contra o Atlético Paranaense. Até mesmo jogando em São Januário, os caras jogaram muito bem, foram até certo ponto dominantes no primeiro tempo. Se o Vasco jogar como jogou aquele primeiro tempo, o Vasco estará eliminado, cara. Se perder em São Januário hoje, esquece, nem adianta viajar para Curitiba. Tem que ganhar de qualquer maneira hoje em São Januário. Não pode ter um resultado negativo. É sempre bom lembrar que é um jogo de 180 minutos. O Vasco não pode se entregar em hipótese nenhuma durante a partida. Mesmo que se tomar um gol, o Vasco tem que continuar persistindo para conseguir o empate e também a virada, assim como foi no jogo lá de segunda-feira. Tem que ser persistente e o Vasco tem que saber jogar com inteligência, porque, como eu falei, é um jogo de 180 minutos. Caso dê 2 resultados iguais, 1-0 talvez para o Vasco em São Januário, 1-0 Atlético Paranaense lá em Curitiba, a partida irá para os pênaltis. Caso de 2 empates, vai para as penalidades. E deu para entender, né? Se tiver também a diferença de 2 gols, tanto para o Vasco e também para o Atlético Paranaense lá em Curitiba, a partida também irá para os pênaltis e a gente espera que o Vasco conquiste essa classificação. Ao que tudo indica, devemos enfrentar o Atlético Mineiro, que já venceu fora de casa, e o São Paulo lá no Morumbi, e é extremamente favorito a ganhar do São Paulo jogando lá em Belo Horizonte. E possivelmente deverá ser o adversário do Vasco, caso o Vasco elimine o Atlético Paranaense nesse confronto aí das quartas de final. Sempre bom lembrar que o jogo de volta será no dia 11, lá em Curitiba,
e torcemos para que o Vasco faça um bom jogo hoje. Na minha opinião, 2-0 Vasco, 2 gols do Verratti e o Pirata fazendo os gols da vitória do Vascão. Deixem nos comentários o que você espera para o jogo de hoje, qual o seu palpite, o que você acha dessas alterações aí, que são muitas no time do Vasco. O Mita Rodrigues, entrada do Jean Menezes, o Vasco sem o Adson, com o Emerson Rodrigues aí de titular mais uma vez, sem o DVD, sem o Coutinho, sem o Paulo Henrique suspenso, né? Muitos problemas. Torcemos aí para que o Vasco vença essa partida. Bom, pessoal, a diretoria do Vasco vem sendo bastante cobrada aí nas redes sociais por torcedores por não contratar jogadores, né, cara? O torcedor vascaíno está pegando muito no pé aí do Marcelo Santana para o Vasco agilizar as contratações, já que o Vasco tem somente até o dia 2 de setembro para contratar novos reforços aí e precisa agilizar o mais rápido possível essas contratações. De acordo aí com o Globoesporte.com, o Vasco segue buscando aí reforços no mercado e já mira uma contratação para repor aí a ausência do Adson, que só volta a atuar em 2025. O nome preferido aí da diretoria do Vasco é o Benjamin Garré, que está atuando no futebol russo. A gente já falou diversas vezes desse jogador aqui e ele é o grande alvo do Vasco. No momento, além desse jogador, existe também conversas com o meio-campista que também pode atuar na ponta direita. Seria aí meio que a função que o Adson faz. Antes do Adson se lesionar, o Vasco já tratava como prioridade contratar um atacante pelo lado direito e agora com a lesão do Adson terá que se ver a trazer pelo menos 3 reforços aí para o restante da temporada, além, claro, de um zagueiro. De acordo com as informações, o Vasco pretende fechar a negociação com o Luan Pérez. Não tivemos ainda atualizações quanto a essa situação. Fato é de que o Vasco não tem mais tempo, cara. O Vasco tem que contratar o mais rápido possível. Claro, depende também da resposta do jogador. O Luan Pérez ainda tem contrato com o Fenerbahçe, busca resolver essa situação lá com o clube turco para rescindir o seu contrato e quem sabe fechar com o Vasco. Ele também desperta interesse de outros clubes aqui no Brasil, mas a situação do Benjamin Garré é muito complicada, né? Por mais que o Vasco tenha um forte interesse em contratá-lo, mas o clube russo não deseja vendê-lo por menos de 7 milhões de euros e claramente é uma grana que o Vasco não tem hoje. A diretoria do Vasco vai ter que ser bastante criativa, algo que não vem sendo aí durante essa janela de transferência. Trouxe aí jogadores, a gente sabe que o Souza e Alex Teixeira não são reforços, vieram aí somente para complementar a chegada do Felipe Coutinho. Acho que isso é bem nítido para todo mundo. Não tem como aqui a gente falar que esses 2 jogadores vieram para qualificar o elenco do Vasco, porque eu vou estar mentindo, porque não é verdade. Os caras vieram somente para complementar a vinda do Felipe Coutinho, porque foi um pedido do jogador, e esses 2 jogadores já não atuam em alto nível há muito tempo, né? E o que a gente está vendo é que nenhum dos 2 agregaram absolutamente nada no elenco vascaíno. E com isso o Vasco praticamente já perdeu 2 espaços aí de reforço, né? Dando a entender que o Vasco somente trouxe o Felipe Coutinho, o Emerson Rodrigues e o Jean Menezes. E esperamos que o Vasco contrate mais reforços, porque precisa reforçar a equipe para lutar por algo maior dentro dessa temporada. E agora, com a lesão do Adson, não dá para o Vasco utilizar o Rossi ali na ponta direita. Todo respeito ao jogador que já fez muito pelo Vasco aí, tanto lá em 2018 e também no primeiro momento nessa volta dele ao Vasco, mas não dá mais para ser jogador do nosso clube, né? O Vasco tem que trazer um jogador mais qualificado, com estágio titular, para tomar conta ali da ponta direita. Vamos torcer para que também o Emerson Rodrigues desenvolva um pouco mais. O torcedor tem que ter um pouco de paciência, a mesma paciência que a gente teve com o Adson. O torcedor também tem um pouco mais de paciência com o Emerson Rodrigues. É um jogador jovem, pode sim desenvolver. Ele tem que conseguir tomar a melhor decisão final ali, o passe final dele tem que ser mais qualificado, para ele se tornar um jogador melhor e ajudar bastante o Vasco, mas para isso tem que ter paciência com o jogador. Um jogador rápido, que tem uma certa habilidade, pode ser bem desenvolvido aí pelo Rafael Paiva. O Jean Davi aí é uma grande incógnita, né, cara? A gente não sabe como que é o futebol desse atleta. Vamos conhecê-lo hoje na partida contra o Atlético Paranaense. Vamos aguardar aí e ver como vai ficar essa situação. O fato é que o Vasco tem que contratar 3 reforços, um ponta direita, a tendência é que busque um meio-campista que também atue na ponta direita e também um zagueiro. Deixa nos comentários o que você acha dessa busca do Vasco reforço. Está demorando demais, o torcedor está muito impaciente. Não sabemos se o Vasco vai conseguir fechar reforço até o dia 2 de setembro. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.